guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu a batalha. Seu nome é Jeová Jireh, e a sombra de novo eu creio em ti.
está em Lucas. Convido você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 9. Talvez a minha versão seja diferente, eu creio que é, mas nós vamos repetir aqui os ensinamentos que o nosso Senhor Jesus deixou para a igreja em todos os tempos, em todas as eras. E enquanto você abre a sua Bíblia, você que é nosso visitante, você é bem-vindo. Deus tem uma palavra para você também. Se você ainda não se decidiu, hoje é noite de refletir e pensar que tem bênção para você neste lugar. Amém? Podemos ler? Lucas 9, a partir do verso 10. Amém? Amém. Na volta, os discípulos detalharam a Jesus o que fizeram. Então ele os tomou consigo e se retiraram para uma cidade chamada Betsaida, mas as multidões descobriram e o seguiram. Ele as acolheu e lhes falava continuamente acerca do reino de Deus e curava os enfermos e todos eram sarados. Perto do fim do dia, os 12 aproximaram dele e disseram: mande embora a multidão para que eles possam ir às cidades, aldeias, encontrar alojamento e comida, porque estamos em um lugar deserto. Ele, porém, respondeu: vocês devem dar-lhes algo para comer. Eles disseram: nós não temos, mas temos 5 pães e 2 peixes, a menos que compremos alimento para toda essa gente. Estavam ali cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Ele disse aos discípulos: façam com que se assentem em grupos de 50. E eles fizeram o que lhes dissera. Todos se assentaram. Então ele pegou os 5 pães e os 2 peixes e, olhando para o céu, pronunciou graças ao Senhor, partiu os pães e entregou para que os distribuísse ao povo, para que todos comessem. E sobraram cerca de 12 cestos cheios. Amém? Senhor Deus, nós estamos diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra é alimento para as nossas vidas. Nos console, nos exorte, nos desperte, porque estamos aqui com o nosso coração aberto para ouvir a Tua voz. Ser conosco é a oração que nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto é um texto muitíssimo conhecido, né? Eu penso que toda a igreja já ouviu várias vezes alguma mensagem ou alguma exposição bíblica sobre esse milagre. E esse milagre, ele está registrado nos 4 evangelhos, pela importância que ele tem, porque os discípulos estavam com Jesus, aprendendo com Jesus. E quando Jesus confronta os discípulos em situações que ele sabia que eles não iam resolver por si só, era um meio para o Senhor dar orientações e ensinamentos. E da mesma forma para nós nos dias de hoje. Nós já começamos no verso 10, mas nós sabemos que anteriormente os discípulos tinham recebido uma comissão de Jesus para saírem de 2 em 2 e ir nas aldeias, nas vilas próximas, na região e pregar e levar a palavra. E o evangelho aqui, Jesus disse que é o evangelho do reino, o evangelho que salva, o evangelho que cura. E o Senhor Jesus disse para eles irem e nem levar nada, e apenas com a roupa, com uma túnica, não era para levar 2, para eles crer também que na ida e vinda, naquilo que Deus ia fazer, Deus seria a provisão deles. Isso antes do verso 10 que nós começamos a ler. Quando eles voltam alegres, eles voltam jubilantes por tudo que Deus fez, porque onde eles passaram, demônios foram expulsos, pessoas foram curadas, e eles estavam ali experimentando as mesmas coisas que eles viram Jesus fazer. Então eles estavam muito alegres. E aí o Senhor Jesus vai e abaixa um pouco aquela euforia deles e diz para eles garantir que o nome deles estava escrito nos céus e não se encher de toda aquela vanglória, porque eles estavam felizes, porque eles
pessoas eram curadas. Eles expulsavam os demônios batiam e retiravam. Então eles voltaram cansados, eufóricos, mas felizes. E Jesus deu uma acalmada neles, porque eles estavam fazendo aquilo que Jesus tinha ensinado eles para fazer. Por isso que nós já começamos a partir do verso 10 dizendo que na volta, ou na sua Bíblia pode estar no retorno, o que aconteceu? E como eles estavam cansados, Jesus e eles combinaram: vamos nos retirar para descansar. Mas irmãos, tem um povo que vai atrás e descobre tudo. O povo queria comida, o povo estava com fome, e eles se retiraram de uma região, e era a região que era a cidade de Filipe, Betsaida. E eles foram para aquela região, e entre o lugar que eles estavam e aquela região tinha um lago que era o mar, chamado mar, e também deserto. Era uma região difícil, longe. Eles chegaram num determinado lugar, aqui a palavra de Deus está dizendo, e Jesus estava cansado, os discípulos cansados, mas Jesus se moveu de íntima compaixão, porque ele viu homens famintos, crianças famintas, pessoas doentes, e ele sentiu a dor daquelas pessoas. E é isso que a igreja hoje precisa sentir: a dor das pessoas. Nós estamos no processo de muitas lições sobre a igreja primitiva, a igreja que ama, a igreja que cuida, a igreja cheia do Espírito Santo. E foi Jesus que ensinou esse padrão de comportamento para a igreja daquela época, e não é diferente para a igreja de hoje. E sendo assim, Jesus vai conduzindo toda aquela situação. Jesus olhou para aquela multidão faminta, e ele deu aquilo que eles precisavam. Mas antes disso, irmãos, o lugar era um lugar que não tinha nada. A cidade mais próxima era 14 quilômetros de distância. Se alguém sabia se tinha padaria naquele lugar, era Filipe. Filipe era de lá, de Betsaida. Mas não tinha. Mas Jesus diz e faz um desafio para eles, e esse desafio serviu como base para a igreja primitiva e para a igreja dos outros dias. Jesus olhou para eles, sabia que eles não tinham comida, e disse assim: dai vós de comer. Eles devem ter olhado para o Senhor e dito: mas como? Nem se nós tivéssemos tanto dinheiro, não ia ter tanto alimento e tanta comida para tanta gente. Pensa, irmãos, ali está dizendo no texto, nessa versão que eu li, 5.000 homens. Mas pensa, 5.000 homens fora mulheres. Sempre no texto não contava mulheres e crianças. Então tinha muita gente. Mas Jesus, quando tem pouco, não é problema para Jesus. Quando tem muito, não é problema para Jesus. Porque quando Jesus faz para sobrar. E aí, quando se fala dos 12, que Jesus contou 12, ele já estava falando na igreja que ia nascer. A igreja primitiva, ela fez o que tinha que fazer. Ela ainda estava naquele período, eles ainda estavam naquele período de 3 anos com Jesus, e eles foram e fizeram. Viram o cansaço, mas não se deixaram vencer pelo cansaço, romperam com o cansaço. E aí o Senhor fala uma coisa difícil, que você que é bom de matemática vai fazer cálculo aí agora. Ele falou assim: separa, digamos que seja 5.000, em grupos de quanto? Que ele disse: grupos de 50. 5.000, digamos só homens, 5.000 dividido 50 e 50, olha o trabalho que os 12 tiveram. Porque a multidão com fome dá tumulto, dá pisoteamento. Mas aí onde tem comida? Tem um menino com dois peixinhos só e pães, mas não dá para ninguém. Mas Jesus diz: é vocês que vão fazer. Por quê? A igreja que dá o pão desceu do céu, o pão tem abundância, e o mundo e as multidões precisam do pão. Igreja, o pão é a palavra que aviva, é a palavra que consola, é a palavra que confronta, é a palavra que exorta. E era isso que Jesus estava explicando para eles: vocês estão sendo treinados para chegar para multidões, vocês vão ser perseguidos, vocês vão ter que deixar as coisas que prendem vocês para ir fazer aquilo que eu estou comissionando vocês a fazer. E é esse o papel da igreja hoje: é romper com os obstáculos, é romper com os desafios, é ter compaixão, é saber que Jesus é o pão vivo, é o evangelho, é as boas novas, e é você, somos nós. Quando eles fazem a distribuição, diz assim:
distribuiu. Comeram até não aguentar mais. E sobrou o quê? 12 distribuíram. E sobrou 12. Sobrou. É porque quando Deus dá com sobra. Deus dá para transbordar. Você tem, você está retendo, você não está entregando aquilo que Deus te deu. Você não está aqui neste meio, no meio do corpo de Cristo, salvo em Cristo Jesus, para ter para você. Tem pessoas famintas do seu lado, no trabalho, numa vizinhança, no seu trânsito no dia a dia. Tem alguém que precisa ver e ouvir você falar do Evangelho, das boas novas de salvação. E é este Evangelho que a igreja deste tempo, que somos nós, precisa urgentemente levar para as outras pessoas. O mundo está aí, as pessoas estão carentes da salvação. E a salvação está com você. É a palavra de Deus que está em você. É o pão que está em você. É a vida que está em você. Isso precisa refletir em abundância. E nós não podemos reter. Porque não, queridos, não existe. Ah, mas eu não vou, eu sou tímido. Jesus tira essa timidez. Vai te usar com timidez mesmo. Ah, mas eu não tenho recurso. Não tinha recurso no deserto. João Batista pregava e o povo ia atrás dele. Não tem desculpa. Mas nós, queridos, nós temos o costume de usar desculpas honestas. E as desculpas que eles usaram eram honestas. Eles disseram assim: Senhor, ó, despede a multidão, porque já é tarde, vai anoitecer no deserto, faz frio. Eles estavam errados? Não, era honesta a desculpa deles. Tinha mesmo, ia anoitecer. Não tem pão, aonde esse povo vai comprar pão? Não tem. Eles estavam falando a verdade. Era uma desculpa honesta ou não era? Era. E nós não fazemos isso, não, irmãos. Nós somos espertos em dar desculpas honestas. Não vou não, Senhor, está chovendo. Não vou não, Senhor, estou cansado. Ah, eu já fui na terça, também não vou não, Senhor. Ah, mas eu já fui, semana passada, eu fui todos os cultos. Queridos, nós fazemos isso. Por quê? Porque nosso tempo é limitado, a nossa agenda é cheia, nós ficamos sufocados por tanta coisa, e nós damos para a palavra e para o Senhor desculpas honestas. Mas haverá um grande dia que essas desculpas honestas vai servir para nos condenar por não ter feito aquilo que nós devíamos fazer. Porque você acha que o Senhor Jesus vai te dar uma tarefa que você não possa cumprir, sendo que Ele está junto com você para cumprir? Você não pode imaginar isso? Tudo que o Senhor colocou na nossa mão, Ele não vai deixar que nós façamos só nós. É nós e Ele, é nós e o Espírito Santo, é nós e o Pai. Então, nós não podemos dar desculpas, mesmo que essas desculpas, queridos, sejam honestas. A vida é agitada, a vida é corrida, precisa ter uma harmonia, precisa ter atenção para todo, para a família, para o trabalho, mas nós precisamos buscar em Deus o equilíbrio que nós precisamos. Isso aí é uma necessidade para o corpo de Cristo, para a igreja da última hora. Porque vocês se lembram daquela situação que Jesus, na parábola que Jesus fala a respeito de um banquete, de uma festa, que os convidados foram convidados com antecedência, e aí na hora da festa mandou convidar os convidados. Eles disseram: não vou não, porque eu comprei uma ajuda de boi e eu vou lá ver esse boi. Eu não comprei nada sem ver. Desculpa desonesta. Aí um outro grupo disse assim: eu não vou porque eu comprei um terreno, uma terra, uma posse de terra, e eu vou lá ver. Você já comprou alguma coisa na sua vida? Aliás, hoje compra na Shopee, né? Na internet. Mas ninguém compra terra, bois, casa sem ver. Vocês sabem como funciona o judeu e o árabe? Se você chegar e comprar alguma coisa deles e ficar negociando com eles, eles ficam ofendidos. Eles dão preço e eles querem que você dê um outro preço. Eles falam, isso é uma arte para eles. Judeu não compra nada sem ver. E nem árabe. O mundo árabe, o mundo judaico, é da cultura deles ficar negociando. Eles dão preço, a gente vai lá e tal. Isso faz parte. E eles deram essa desculpa. Lembra dessa parábola? Que eles não iam não naquela festa, porque eles tinham desculpas desonestas. Não é o nosso caso, que a gente trabalha muito e nós sabemos que o povo do Nova Brasil é trabalhador e
Mas, queridos, tanto as desculpas desonestas, como eu citei a parábola, como as desculpas honestas que nós damos na hora do acerto, não vai servir para nada. Vai servir desculpas dentro da obra, do ministério, do chamado que Jesus chamou você para alguma coisa. Todos são chamados. Não vai servir para nada. Vai servir para a condenação daquele que não colocou a mão arada, porque a palavra de Deus diz que o campo é vasto, é imenso, e os ceifeiros são o quê? Poucos. E é você que vai trabalhar nessa obra maravilhosa. E aí, alimentar multidões. Jesus ensinou como alimentar multidões. Jesus deu ordem, deu comando para eles. Separe em grupos. Faça assim, faça. Jesus passou 3 anos ensinando como fazer. E para além disso, nós temos toda a Escritura nos ensinando o que fazer no chamado que Deus nos deu. Queridos, nós não podemos perder tempo mais. Não dá mais para ser só o ouvinte, aquele que recebe e aquele que não faz nada para o reino. Jesus nos comissionou os 12, mostrou para os 12 como fazer, deixou sobrando pães. Pães é alimento universal, o mundo inteiro se alimenta de pão, e o Evangelho de Cristo é para o mundo inteiro. Ele veio para o mundo inteiro, para que todos que ouvissem a palavra dele, que é pão, e o pão aqui é pão espiritual, ele é para todos, para a salvação de um povo que necessita urgentemente entender o amor de Deus, a graça de Deus em abundância. E talvez você possa estar dizendo: eu estou ouvindo essa palavra, ela está fazendo muito efeito em mim, não, porque todo lugar que eu transito é difícil. Irmãos, todo lugar é difícil mesmo. Talvez seja difícil na sua família, talvez seja difícil no seu trabalho, talvez seja difícil no hospital onde você está, levando alguém ou trabalhando. Não é fácil. A Bíblia vai dizer, para os patriarcas, para os profetas, para os reis avivalistas, para os apóstolos, não foi fácil. Para a igreja primitiva não foi fácil. Sabe onde que é fácil pregar o Evangelho? Talvez, hein? Talvez fácil, entre aspas. Aqui, porque você é educado, você não vai me jogar nada, você não vai me criticar. Na minha cara não, talvez depois. Não vai me bater, não vai me humilhar, né? Dentro do templo é fácil, porque são pessoas crentes, lavadas, salvas pelo sangue de Jesus, tem princípio de honra, tem princípios de ética cristã. Mas, querido, se teve lugares difíceis para pregar o Evangelho, vamos pensar aqui: Corinto, Éfeso, uma cidade. Quem conseguiu plantar uma igreja, expandir uma igreja cheia de todos os dons, uma cidade idólatra, profana, uma cidade cheia de bruxaria, tanto Corinto como Éfeso. Paulo expandiu seu ministério. Em Éfeso passou vários pastores que a Bíblia registra, e a igreja cresceu assustadoramente. É possível para nós também. Se foi possível para eles, cheio da presença, da unção, da palavra que aviva, porque o avivamento é pela palavra, é possível para a igreja desse dia, amém? Aleluia, glória a Deus. Nós precisamos acordar. Talvez você pense: mês que vem eu vou falar de Jesus, semana que vem, na hora que eu te... Querido, não busque essas oportunidades que talvez virão no futuro. Faça a oportunidade surgir onde você está, numa conversa informal, numa mensagem que você pode mandar pelo seu telefone. Use aquilo que Deus te deu, não se retenha. Você vai ver, por exemplo, Éfeso tinha 14 escolas filosóficas, um lugar cheio de templos, de adoração, de paganismo, de misticismo, de bruxaria. A igreja cresceu e floresceu. Corinto, da mesma forma, um lugar cheio de toda uma influência pagã, mas aqui o Evangelho do Senhor é poder de Deus. Ele transcende para além de qualquer força, de qualquer obstáculo, queridos. É isso que a igreja deste tempo precisa entender. O Evangelho, ele rompe, mas para ele romper precisa começar em mim, a começar em você, a começar em nós. E nós, como igreja de Cristo, precisamos nos alimentar da palavra para alimentar outros, porque como você vai dar aquilo que você
você talvez não está fazendo. Nós precisamos nos despertar, irmãos, pedir que o Espírito Santo de Deus entre em nosso coração, nos dê a alegria da presença de Deus, a alegria de estudar a palavra e também não fazer contraponto contra o estudo da palavra, porque infelizmente no meio de alguns cristãos tem aquele que é contra o seu irmão estar estudando a palavra. Eu não entendo isso, eu penso que isso faz parte de uma atmosfera maligna, porque o que liberta a pessoa é a palavra, e é a palavra de Deus. Tudo tem que ter um equilíbrio, não tem? Mas a começar pela oração e a palavra. Depois da oração e a palavra vem o quê? Vem os dons, vem o avivamento, vem o fruto do Espírito, vem o mover do Espírito, vem as manifestações, vem as curas. Mas tudo começa, querido, com a palavra. Como pode alguém que está no meio do corpo rejeitar, condenar e falar daquele que está estudando a palavra? Faça um conselho com o Senhor. Fique amigo de Deus, chame o Espírito Santo para te dar discernimento, entendimento, clareza da vontade de Deus para a sua vida, porque nós não estamos aqui por esforço nosso, por mérito nosso, por habilidade nossa, não. É por causa de algo que vem do céu. É o mover do Espírito. É o Espírito Santo que está impulsionando a igreja de Cristo na última hora para levar a palavra a multidões. E essa palavra é o Evangelho vivo. Jesus, Marcos, Jesus é o pão vivo que desceu do céu. É Ele que alimenta as multidões. É o Evangelho que rompe barreiras. É o Evangelho que transcende. É o Evangelho que sai do bairro para a cidade, para a nação. Ele leva esse Evangelho nas missões transculturais para outros países. Rompe continentes por causa de um poder. Ele não tem nada mais poderoso do que a santa e gloriosa palavra de Deus. Aleluia. É a palavra de Deus que muda a nossa mente, muda nosso jeito de pensar, de agir, de ver a vida, de encarar as situações, de entender como que o Senhor nos mostra um texto que nós já lemos 1, 2, 10 vezes, e o Senhor nos mostra por um outro ângulo. Quando nós falamos de sobras, de cestos, as bênçãos que esse menino recebeu foram bênçãos maravilhosas. Ele só tinha aqueles pães e aqueles peixes, e ele foi também com a intenção, ele era um jovem. Aquela sobra voltou para abençoar grandemente a família desse menino. Então tudo que você faz no reino, Deus não deve nada para ninguém. As bênçãos dos celeiros dos céus, ela desce sobre sua vida e ela se derrama em cima daqueles que estão ao seu redor. Então não fique retido com a palavra viva, o pão que está no seu coração. Glorifique a Deus, peça ao seu Senhor, me dê mais disposição, me dê mais coragem, me dê mais ousadia, tire a minha timidez, coloque a tua palavra nos meus lábios. Eu vou me dedicar à tua palavra, eu vou orar mais, eu vou descer mais, porque eu quero ver o Senhor mover através de mim. Me faça como um cano condutor da tua palavra, da tua glória, que eu chegue nos lugares, as pessoas me vejam como ali está o servo de Deus. Sinto paz perto dela, sinto paz perto dele. Quando ele abre a boca, ele fala no meu coração. Queridos, o mundo, as multidões, essa multidão aqui que Jesus alimentou, ela queria pão físico para saciar sua fome. Mas Jesus disse, em outra ocasião, vocês vêm atrás de mim querendo pão físico, mas vocês precisam conhecer o pão que vai alimentar vocês para uma vida eterna. E esse pão é Jesus, é o pão que veio do céu. E nós precisamos entender que as nossas desculpas que nós damos, e elas são honestas, não são? Nós estamos cansados, nós estamos com a agenda cheia, nós não vamos porque nós temos outras obrigações. Nós temos mesmo, não é errado, nós temos. Tem tanta coisa para fazer, mas queridos, se tudo que nós temos para fazer, lembrei agora de um louvor, se ele não for o primeiro no seu coração, como é que é o resto? Já não resta mais nada, não passa de uma ilusão. Então, se ele for o primeiro, como aquilo é prioridade, eu vou arranjar tempo, eu vou realocar minha agenda, eu vou me organizar nas minhas dinâmicas de trabalho, de família, mas eu vou arranjar tempo para fazer o que Deus me mandou fazer. Porque haverá um dia, hoje
Você é o soldado do exército de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. E essa igreja, querido, em todos os séculos, desde o primeiro século, a igreja primitiva, que nós estamos estudando toda semana, ela nunca perdeu as batalhas. Todos os seus soldados da igreja primitiva até hoje, que desceram, eles desceram em terra, a matéria foi para a terra e eles foram para a glória. Cada um que desceu no martírio, cada um que morreu, morreu vitorioso e vai ressuscitar com o corpo glorificado e continua vitorioso. Por isso o apóstolo diz: nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A nossa tarefa é a mais importante da terra, é levar Jesus, é levar a salvação às outras pessoas, é levar o conforto, é levar a palavra que consola, é levar a palavra que liberta, é levar a palavra que confronta, mas é a palavra de Jesus. E isso ele fez com os discípulos. Tudo que é repetido, você vai ver o grau de importância que tem. Tudo que nós falamos aqui a respeito de Lucas 6, você vai encontrar Lucas 9, você vai encontrar em Marcos, você vai encontrar em João, você vai encontrar em Mateus, você vai encontrar em todos os evangelhos, porque é Jesus inspirando o próprio Deus, inspirando os apóstolos para escrever e repetir, porque é um método que nós aprendemos por repetição, né? Nós repete que a gente aprende, mas haverá um momento, não vai ter como repetir nada não, vai ter uma cobrança do que nós fizemos e do que nós não fizemos, e nós não podemos nos achar em falta diante daquilo que o Senhor colocou para nós fazermos. Nós temos um tempo de vida na terra e nós precisamos nos despertar para usar o tempo que Deus nos concedeu a favor do reino. E quando nós fazemos algo em favor do reino, Deus faz algo a nosso favor, porque tudo que nós fizermos, nós não fazemos sozinhos, nós estamos fazendo, o Pai está conosco, o Filho está conosco e o Espírito Santo está conosco. Se a nossa vontade estiver alinhada com a vontade do Eterno, a palavra de Deus diz que tudo que pedir ao meu Pai é em meu nome, foi Jesus que falou: peça crendo e crendo receberei. Queridos, nós precisamos, porque haverá um dia que nós vamos estar diante do Rei dos Reis, assentado com um grande banquete, como o pastor Denis falou aqui. Vai ser um dia lindo, um dia maravilhoso, mas até chegar esse dia, nós estamos sendo observados e nós não podemos negligenciar o serviço que Deus colocou nas nossas mãos. Às vezes, irmãos, nós estamos tão sufocados que a gente fala assim: passa para outra esse compromisso, porque eu estou tão cheio de coisa. E às vezes é verdade, são as nossas desculpas honestas, mas nós precisamos pedir ao Senhor para nos ajudar, Ele nos ajudar a administrar o nosso tempo, para que nós possamos servir ao Senhor com qualidade, não deixar o resto para Ele, o resto do tempo que tem. E aí nós vamos recaindo em cima da Bíblia com sono, porque nós vai ler na hora que o corpo não aguenta mais. O resto do tempo para orar, o resto do tempo não pode. É prioridade. Nós só acordamos e abrimos os olhos porque Deus permite. Nós só temos essa condição de receber esse maná do céu, essa palavra viva, quando o Senhor diz que Ele é o pão da vida. Ele vai nos alimentar com a palavra dele, com a disposição que o Espírito Santo vai nos dar, com a sabedoria do céu. Talvez você pense: mas eu não tenho tanto conhecimento, eu não tenho essa... Querido, você, do jeito que você é, Deus vai te usar. Não se preocupe, se coloque em prontidão para ser usado por Deus. Em alguma situação, Deus vai te usar, e através da sua vida, vidas serão alcançadas, e Deus conta com os seus. Aquele tempo, nesse texto que nós lemos, os discípulos estavam cansados, estavam mesmo, eles só andavam a pé, eles estavam cansados, estavam exaustos. Mas quando Jesus também estava com o corpo cansado, Jesus andou com eles, mas ele olhou para aquela multidão, pobre, carente, precisando de comida, doente, ele se moveu de compaixão. Hoje está toda uma situação que nos cerca: pobreza moral, pobreza espiritual, um mundo caído. O único que tem palavra de bênção é você. Palavras boas, palavras
glória de Deus dentro de você. É você que vai levar a palavra do Senhor para as pessoas. E nós, os acomodados, somos muitos, contamos sempre com o obreiro, com o pastor, com o missionário. Cada um tem um chamado, cada um vai prestar conta. E hoje à noite o Senhor nos reuniu aqui para nos colocar diante dessa palavra, para nós pensarmos o que nós faríamos se nós estivéssemos diante de situações como essas que os discípulos tiveram. O que nós iríamos fazer? Nós vamos pensar. Toda situação que o Senhor nos coloca, talvez está nos confrontando, mas nós precisamos saber, nós não estamos sozinhos. Sempre que uma situação for aguda, for uma situação extrema, e nós não sabemos o que fazer, nós precisamos chamar o Espírito Santo para nos dar o direcionamento e nos dar as diretrizes, nos dar ali o comando, seja o que for, para aquela situação. E o Espírito Santo vai nos dar o discernimento, vai nos dar a direção, vai dizer para a gente ir ou não ir, fazer ou não fazer, sim ou não, é tudo pela palavra. Mas se nós estivermos, queridos, afastados da palavra, dessa presença de comunhão com o Espírito Santo, com a palavra, nós vamos ficar perdidos. Nós vamos tomar decisões que não estão alinhadas com a vontade de Deus. Ou nós vamos sofrer consequências por decisões equivocadas, ou nós vamos sofrer porque nós ficamos nas desculpas honestas, achando que Deus não sabe a capacidade que nós temos. Porque tudo que Ele pede para nós, Ele sabe nossos limites. E Ele se responsabiliza. Se Ele pediu, Ele vai conosco. Se é Ele que está dando esse comando, Ele não vai nos deixar só, amém? Então, se o Senhor colocou algo no seu coração, algo para que você faça, se prontifique, se levante e faça, mas faça com o coração dobrado, humilde, para cada função. Não queira atravessar na frente dos outros, não queira tomar o lugar dos outros. Seja calmo, seja prudente, chegue cauteloso, chegue devagar, chegue manso, chegue sem fazer exigências. O nosso Deus não tolera soberba, altivez, Ele abate. Respeite, tenha honra, tenha aquela subordinação. Nós temos que ter, queridos, a palavra de Deus nos orienta. Aqui nós vimos os discípulos cansados, se subordinando ao comando do Senhor. Estava todo mundo cansado, porque andou e também estava com fome. Eles poderiam deitar e dormir, mas não foram dividir o povo, multidão, gente gritando, gente reclamando. Eles obedeceram direcionamento e comando do Senhor, porque isso aqui está dentro do princípio de honra. Quando nós não sabemos honrar, nós não sabemos ouvir, nós não sabemos obedecer, nós não sabemos discernir. Quando nós não sabemos honrar, nós sabemos bajular para querer posição, querer lugar, nós passamos a ser desagradáveis, ficamos botando pressão para ter oportunidade, para isso, para aquilo, e não é isso que a palavra de Deus diz. A palavra de Deus diz: tudo, fazer tudo com decência e ordem. Porque essa é a vontade do Senhor. São princípios que regem o corpo de Cristo. Nós somos a igreja de Cristo. Cristo é o cabeça. E nós temos uma hierarquia. Mundo material, mundo físico e mundo espiritual. E nós somos observados em todos os momentos. Nós estamos aqui adorando a Deus, refletindo sobre a palavra, recebendo a porção do pão do céu, mas nós estamos sendo observados. E nós precisamos estar atentos. Nós não vivemos sem nossas atitudes, nossas ações, sem que elas tenham consequência. Tudo que nós fazemos vai ter uma consequência. Ou será uma consequência positiva, ou vai ser uma consequência negativa. Se for positiva, glória a Deus, o Senhor está conosco. Se for uma consequência negativa, atropelada, nós vamos responder por aquilo e aquilo vai virar um problema na nossa vida. Mas por que isso acontece? Por falta de consultar, acalmar, humilhar, se debruçar e falar na hora certa e se calar na hora certa. E ficar dentro daquilo que é princípio da doutrina cristã. E é por isso que o Senhor nos oportuniza a falar do amor de Deus. E isso é muito maravilhoso. Eu agradeço muitíssimo
muitíssimas oportunidades que eu tenho de falar do amor de Deus e do que Jesus nos ensinou, porque eu sei que essa oportunidade aqui, ela nunca mais vai voltar. Nunca mais. É só hoje. E se eu não fizesse para o que eu fui escalada para fazer hoje, eu não teria outra como essa não. Eu posso ter uma outra. A oportunidade de passar, ela passou, ela não volta mais. E assim como a palavra que o Senhor planta no seu coração, ela entra e ela vai fazer algum efeito. Então não deixe a noite de hoje, essa oportunidade de refletir na palavra de Deus passar. Reflita, o que eu estou deixando de fazer para que o Evangelho do Reino continue? E o Evangelho do Reino é Jesus, é as boas novas. O que eu estou deixando de fazer? Porque o Senhor, na sua palavra, Ele nos consola, mas Ele nos aperta. E hoje eu creio que Ele está confrontando alguém aqui. Assim como essa palavra me confrontou. Não porque eu não faço, mas eu faço pouco, preciso fazer mais. Porque quando a palavra fala com a igreja, a palavra fala conosco também. Por mais que a gente se dedique, nós precisamos fazer mais. Por quê? A palavra de Deus, querido, é prioridade. O Evangelho da salvação é prioridade. Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco. E o Senhor conta conosco. E que nessa noite nós possamos refletir a respeito de tudo isso que nós ouvimos, porque o Senhor tem bênçãos para você. Assim como sobrou naquele cesto, 12 cestos, sobrou as bênçãos que tem reservadas no celeiro do Senhor, que não tem na terra nem no céu. Sobra, e só colocar na posição que o Senhor vai entregar aquilo que nós necessitamos. Vamos nos manter em fé, porque o Senhor tem o que Ele preparou para nós, e no tempo oportuno Ele irá nos entregar. E se tem alguém aqui hoje que precisa fazer um concerto com o Senhor em qualquer área, faça. Hoje é noite oportuna. E o Senhor te deu essa oportunidade para refletir, se consertar com o Senhor. E se tem alguém que também ainda não reconheceu o Senhor Jesus como seu único Salvador, aquele que é o mediador entre você e o Pai, aquele que se sacrificou para te levar de volta para casa, para te dar uma vida eterna, hoje é noite de salvação. Hoje é noite aceitável. Que você entregue a sua vida ao Senhor. Faça uma oração aí onde você está. Se conserte com o Senhor, porque você vai ter um lugar maravilhoso, eterno, e vai desfrutar das bênçãos do Senhor enquanto estiver aqui, e também terá uma morada na eternidade. Amém? Que Deus nos abençoe com essa palavra. Eu agradeço em nome de Jesus. Senhor amados, amém? Débora, vai me ajudar com as crianças louvor? Vamos louvar para nós irmos embora. Se o sol se pôr e a noite chegar, tu és quem guia. Se a tempestade me alcançar, Isso é de tua
aqui, mas ele aí está aí, vamos orar por ele. Mas nós vamos finalizar. O Henrique passou mal nessa noite, saiu do hospital, passou mal em madrugada, na verdade, né? Madrugada, manhã, foi para o hospital, mas ele está bem para a glória de Deus. Glória! E nós vamos orar por ele. Estenda as mãos para cá. Pai, eu quero louvar o teu nome pela vida do Henrique. Que o Senhor Deus possa continuar abençoando a vida dessa criança. Repreenda todo o mal, toda a fúria do adversário, Senhor. Tira, Senhor, toda a enfermidade que o Henrique vem tendo, ó Pai. Nós sabemos que o Senhor é o Deus da providência, o Deus da cura. O Senhor é o Deus Jeová Jireh, aquele que tudo pode, aquele que tudo faz, Pai. Nós repreendemos toda a convulsão, repreendemos toda a infecção de garganta, Pai. Nós oramos ao Senhor, pedindo a Deus, derrama a cura e a tua presença sobre a vida do Henrique, Pai. É o que eu te peço em nome de Jesus. A igreja diz: nós vamos finalizar louvando. Segura aí só um minutinho. Eu quero comunicar a vocês que amanhã, às 0 hora, sexta-feira, nós vamos ter oração aqui de meia-noite às 3 da manhã. Vai ser uma honra e um prazer orar com você. Pastor, se eu vir orar, que eu vier orar, quando eu for embora vai estar de madrugada, não vai ter ninguém para me levar. Nós nos colocamos à disposição para conduzi-los até a residência de vocês. Então, amanhã, sexta-feira, quando der 0 hora, meia-noite, tá bom? Você vai passar o dia todo trabalhando, fazendo os seus deveres. Meia-noite nós estaremos aqui orando 3 horas. E aí, 3 horas da manhã, nós vamos estar finalizando aqui com uma palavra. E eu quero contar com a participação da igreja. Você que não é acostumado a orar de madrugada, venha ter essa experiência. E depois nós faremos aqui um dia com Deus, de 12 horas, depois faremos de 24. Mas primeiro vamos fazer 12 horas aqui dentro da igreja, trancados, ninguém entra, ninguém sai, só orando e pagando um preço para que Deus fale conosco. Amém? Domingo nós teremos a escola dominical normalmente, o pessoal do discipulado também, e à noite a palavra do Senhor, 18 horas e 30 minutos. Faça assim com a sua mão. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce e divina consolação do Espírito Santo seja com todos aqueles que amam e aguardam a breve volta de Jesus. A igreja diz...